Paz do Senhor, tudo bem? E aí, vamos meditar um pouco na palavra de Deus? Hoje de tarde eu estava olhando pela janela aqui de casa e foi possível ver alguns pombos sobre os prédios, vizinhos. E eu recordei de algumas coisas que eu fazia junto com os meus amigos quando nós éramos bem pequenos. O Salmo 91, no verso 3, diz o salmista assim: livra-me do laço do passarinheiro. Já parou para pensar nessa expressão? Já parou para pensar no que o salmista ele está pedindo para Deus? Na verdade, deveria ser uma oração feita por todos nós, né? Não é só o fato de lermos o Salmo 91 que isso é suficiente. É muito importante entendermos o que o salmista está pedindo. É muito importante nós entendermos o que Jesus ele está nos ensinando, por exemplo, na oração do Pai Nosso. Não é a repetição das palavras, mas o significado dessas palavras. Nós precisamos entendê-lo para então pedir a Deus para que aconteça na nossa vida, para que se cumpra na nossa vida. E no caso aqui do salmista, no Salmo 91, no verso 3, livra-me do laço do passarinheiro. Quando eu era pequeno, junto com os meus amigos, nós íamos para algumas lajes, dos vizinhos e armávamos ali um laço com barbante, e ficávamos escondidos atrás das caixas d'água e colocávamos milho no meio daquele laço e ficávamos ali esperando. Quando de repente apareciam os pombos ali e nós puxávamos e facilmente sempre pegávamos pombos ali e vendíamos, E naquela época o pombo branquinho era o mais caro. Quem lembra disso, quem vê e quem participou dessas empreitadas comigo aí vai lembrar disso, vai até achar engraçado. Então, lembrando desses fatos, desses acontecimentos da minha própria vida, eu entendo que o salmista ele estava querendo dizer. Ele estava querendo dizer que o Senhor o livrasse de ser tão ingênuo quanto o pombo, que não conseguia olhar e perceber o laço do passarinheiro. Ele só tinha olhos para o milho que estava ali. Eu estive meditando nessa palavra e eu entendi o quanto nós precisamos de ter sensibilidade do Espírito, ao invés de termos apenas a nossa opinião humana, a nossa ótica humana. A sensibilidade do Espírito, às vezes, ela vai completamente contra aquilo que na ótica humana parece ser favorável, parece ser satisfatório, parece ser prazeroso. Porque na ótica humana, muitas das vezes, nós estamos fadados a enxergar só o bom de uma situação, a parte boa, e não conseguimos então perceber que essa parte boa ela está cercada de armadilhas que podem nos levar a quedas terríveis. Hoje nós vemos muitas pessoas se envolvendo com tantas coisas. E será que Deus ele aprova essas coisas? Será que Deus ele aprovou desde o início? Sejam os envolvimentos políticos, sejam os envolvimentos profissionais, sejam os envolvimentos nos relacionamentos, os namoros, Assim, são diversas as áreas da nossa vida que nós podemos aplicar esse versículo. Será que hoje você está pedindo: Deus, me livra do laço do passarinheiro, me faz ver além desse milho, eu quero ter sensibilidade para enxergar os laços que podem estar por trás disso que parece ser tão bom e tão maravilhoso para a minha vida? É claro que eu não estou querendo dizer com essas palavras que não existam pessoas chamadas para viver algo que esteja completamente ao contrário daquilo que nós imaginamos ser o correto. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele sabia que deveria voltar para Jerusalém. Só que Deus mostrou para o profeta que ele seria preso. E muitas pessoas choraram, até insistiram para que ele não fosse, mas ele entendeu que aquela era a vontade de Deus para a vida dele. Então, ele teve sensibilidade do Espírito. Às vezes, nós vamos precisar ir contra todos para obedecer o que Deus ele espera de nós. Isso também é ter sensibilidade do Espírito, E coragem, porque nós precisamos ir contra a opinião de muita gente. O Espírito Santo
É Ele quem nos dá discernimento, é Ele quem nos revela, é Ele quem nos dá um toque, é Ele quem acende, né, aquela lâmpada vermelha que começa a piscar, a apitar dentro de nós, né, aquele alerta, pi, 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 perigo, sai daí, não se envolva, não se meta com isso. Precisamos dessa sensibilidade do Espírito Santo. Muitos são aqueles que têm entrado de cabeça por tantos caminhos. Eu costumo dizer que toda bênção fora da direção de Deus, sem a presença de Deus, são bênçãos malditas na nossa vida. Então, o conselho que eu deixo aqui é cuidado, muito cuidado, na hora de você tomar direções, decisões para a sua vida. Sobretudo, busque sempre ter sensibilidade do Espírito Santo, porque fazendo assim, você será abençoado em tudo que você fizer. A Bíblia diz que José, por todo o seu processo, sofrimento, humilhação, rejeição, abandono, em todos esses processos, Deus estava com ele. Diferente do que a ótica humana poderia dizer, cara, você é um fracasso, tudo que você faz dá errado. José, em tudo que ele fazia, Deus estava com ele, né? Que você possa meditar nessa palavra, que nós possamos buscar sensibilidade do Espírito, não apenas sermos guiados pela nossa ótica humana, por mais que ela seja otimista, por mais que nós estejamos vendo o melhor, né? Que sejamos como Abraão, que escolheu sempre obedecer à voz do Senhor, que não sejamos como Ló, que olhando de longe, ele viu Sodoma e Gomorra. E a Bíblia diz que ao olhar de longe era como o jardim do Senhor, era como Éden, ou seja, de longe parecia o paraíso. Mas quando ele chegou lá, ele se deparou com um lugar completamente pecaminoso e envolvente. E isso trouxe consequências terríveis para a sua vida e para a sua família. Então que nós não sejamos traídos pelos nossos olhos, que nós não sejamos enganados pela nossa intuição humana, que sejamos sempre guiados pelo Espírito Santo, que sejamos sensíveis a Ele. Que você pense nisso e que Deus te abençoe.